Tudo bem? Tudo bem? Eu não estou vendo ninguém aqui. Agora tá só, não aparece nada assim para mim. Eu não sei como é que tá. Tá. Não tem problema não, não tem problema não. Nós vamos iniciar então a gravação. Já está iniciando? Já? Ah, então tá bom. Então, Leonel. Opa, bem. Iniciar então a sua apresentação. Agora é com você, tá bem? Eu não tô tendo um retorno, não sei se vocês estão visualizando o slide, tá tudo certo? Estamos sim. Normal, então, bora, vamos lá. Boa tarde a todos. Agradeço a disponibilidade, a possibilidade de se fazer de forma remota. Eu já tinha ajudado na reunião técnica bem antes, e até imaginava que seria de forma remota inicialmente, mas eu não consegui efetivamente mudar aí para poder estar aí. Gostaria muito de estar aí presencialmente. Mas enfim, estava no Uber, ia chegar aí umas 4h30. Pois bem, vamos lá. O tópico que eu vou trabalhar, apresentar hoje para vocês, está relacionado a um tema e a um assunto, enfim, que não é exatamente novo, como nós vamos ver na sequência. Análise exploratória que é a jurimetria. Então, o tema que eu vou tratar dentro da jurimetria é análise exploratória de dados oriundos de processos tributários pertencentes à esfera estadual. Aqui eu vou contextualizar, nesse primeiro tópico de contexto da pesquisa, vou dar, aproximar, enfim, né, o que viria a ser isso. Aí, o que eu preparei para poder apresentar e atingir essa facilitação na hora de trazer os resultados, ficar mais, enfim, palatável. O objetivo do trabalho é o estudo das variáveis que expliquem o patamar dos honorários periciais arbitrados pelos juízos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Para esse contexto de pesquisa, eu elaborei esse tripé, que é a própria jurimetria, que nós vamos ver que é a aplicação da estatística, dados, só que o conjunto de dados observados são de natureza jurídica, oriundos de processos, entre outros, não só de processos, né? Aí, na sequência, um aprofundamento ligado ao direito, né? Aqui no círculo que aparece no centro, ligado ao direito. Então, quais são as provas judiciais e qual é a prova que a gente vai trabalhar em tela. E aí, né, nisso daí, e aí na prova em específico, né, de natureza pericial, a específica, que é de natureza contábil, tá? Então, isso aqui é para poder, e aí a minha ideia em 15 minutos, dar esse contexto para poder, quando vier os dados, a análise e a exposição deles ficarem mais, fazem mais sentido, vamos dizer assim, né? Jurimetria é uma palavra dicionarizada. Embora não exista o que poderia se chamar de jurimetricista, né? Não é algo o que viria a ser esse profissional, né? Que analisaria os dados de natureza judicial, né? E, por exemplo, poderia eventualmente dizer qual seria a probabilidade de um determinado cliente, de uma determinada causa, né, em condições específicas, ela vir a lograr êxito. Essa é uma informação importante. É uma informação que tem um valor. Né? A geometria não serve para isso ou só para isso,
mas já é um bom exemplo do que ela poderia fornecer. Pois bem, então, aqui, né, o próprio Wise tem a definição método estatístico, a aplicação da estatística, né, para análise de dados judiciários. Muito bem, aplicação do método. De novo, pouca coisa nos últimos, nos últimos 300 anos, né? Mas desde da família Bernoulli, eles quando escreveram as obras, né, importantes ligadas à estatística e particularmente à probabilidade, eles também usavam dados dessa natureza, situações dessa natureza. Aqui só um breve comentário. Essa expressão que aparece nos dois livros, tanto do tio, que é o Jacob, quanto o sobrinho, né, que é o Nicolaus, esse ars conjectandi seria a arte da conjectura, e a conjectura seria a probabilidade. Então, é interessante como que processos judiciais, enfim, né, o judiciário fomentou a estatística, né, foi, de certa forma, indutora, né? Aí temos essa ocasião, os primeiros registros se encontram aqui. Só um detalhe aqui eu não estou com só um detalhe, desculpa, deixa eu ver se aparece aqui, porque eu não estou ele não está apresentando para eu poder controlar desculpa, só um instante aqui para poder eu ter o controle aqui do time. Perdão, só um instante. Perdão, só um instante que eu estou sem o controle do time aqui, eu estou um pouco perdido por conta disso. Deixa eu só voltar aqui. Acho que eu fico um pouco perdido. Ele não está, não, desculpa, perdão, ele não está aparecendo para mim eu não tenho aqui desculpa, perdão, eu estou sem aqui o controle do time da apresentação. Mas tudo bem, vamos dar sequência assim mesmo. Aí, na sequência, nós temos o Bernoulli, depois o Poisson, da distribuição Poisson, que também escreveu uma obra, uma tradução livre, poderíamos colocar pesquisa da probabilidade de julgamentos em matéria criminal e em matéria civil. Um pouco parecido, então, aqui com o quanto a probabilidade de inocência de um acusado tem também essa feição, né, do estudo. Mais uma vez, esses dados dessa natureza sendo indutores aí da evolução do estudo da probabilidade, né, nos ramos da estatística. 100 anos, aí 1709, depois um salto de 100 anos, depois um salto de 1717, depois um salto de mais 100 anos, nós temos aqui aquele que cunhou, então, a expressão, jurimetria, e também estudando fatos, evidências e padrões de prova. E aí, já ao final da vida dele, ele apresenta uma abordagem intrinsecamente estatística para poder dar conta dos dados, né? Para poder fazer a análise dos dados. E aí tem um journal específico, que é o Geometrics Journal, e ele coloca, então, os ramos que a jurimetria possui, sendo que esse que eu destaquei é o que é mais próximo do que eu estou apresentando agora. Esse último aqui, Legal Regulation,
também temos aqui no lado direito uma aplicação, né? Aqui a Justiça Pesquisa, Mediação e Conciliação avaliadas empiricamente, jurimetria para proposição de ações eficientes. Ainda aí para fechar, né, o que seria a jurimetria, esse autor ele dá nome a um prêmio específico desse journal, né? E aqui é o prêmio de $1.000 para artigos publicados. Com isso, ele, um detalhe, né? Então, aqui ele é da própria da associação, o que seria a nossa OAB, né? American Bar Association. Muito bem. Na sequência, aí, jurimetria, contextualizando, é onde a pesquisa se insere, é onde ela se filia, né? E agora eu vou entrar naquele círculo central, que é dos tipos de provas judiciais. Também passando para contextualizar, né, a pesquisa. São vários tipos de prova que o Código de Processo Civil ele enumera, ele elenca. Dentre esses vários tipos de prova, é importante ressaltar que eu coloquei aqui aí já um adendo para uma. Desculpa, se alguém quiser fazer alguma coisa, eu estou acompanhando aqui, eu acho que se alguém falar, acho que eu consigo, se quiser interromper, fique à vontade. Então, vocês fiquem à vontade. Aqui, o rol é do Código de Processo Civil, mas devemos lembrar que também no direito trabalhista, né, nos processos trabalhistas, também existe perícia, né, contábil, e penal também tem perícias envolvendo fraudes, etc. Destaco isso para dizer o seguinte: aqui, cabe ainda aqui uma contextualização efetiva e um capítulo próprio, que seria das provas, né? As provas previstas por esses códigos. Então, o Código de Processo Trabalhista e o Código de Processo Penal, né? E aí caberia essa contextualização também, porque elas também, a prova pericial também é empregada nesses outros ritos. Bom, então a prova pericial ela é tanto aqui no processo civil quanto nos outros uma prova em vários outros tipos de prova. Bom, quais são os atores responsáveis pela produção da prova pericial e qual que é a dinâmica? O juiz o juiz é o magistrado ou magistrada que julga a ação, e aqui eu coloco como maestro porque é ele que tem a batuta, vamos dizer assim, no sentido de conduzir a prova e de marcar os lapsos temporais, de arbitrar os honorários, que é o objeto do estudo. É ele que vai, quais são os valores que ele arbitra. Então, ele que é o regente, vamos dizer assim, da produção da prova quando ela é deferida ou por ele determinada. O advogado, o patrono, aqui aparece, o patrono autor, o advogado patrocina as causas. Na sequência, tem a própria parte autora e a própria parte ré, e aqui, e aí, contextualizando ainda mais a pesquisa, a seta ela tem uma razão de ser, ela indica tanto para os patronos quanto para os assistentes técnicos
indica. Bom, a parte é a pessoa física ou jurídica titular de direitos e deveres, e são elas que custeiam o processo como um todo, né? O protocolo de uma petição, o recolhimento de custas para determinados fins, incluindo os honorários advocatícios, então acerta para o patrono, né? E aí o maior custo a rigor que você tem com o processo, né? Via de regra, enfim, né? Cada caso também é outra análise, né? Mas normalmente com os patrões, e também vai custear os honorários, não só de partido, mas os periciais. A parte, ela tem o direito de indicar os próprios e precisos, então, né, do próprio CPC, indicar o assistente técnico que vai assessorar o advogado na tese jurídica, né, vai dar substância, e tanto as partes têm de indicar, tanto a parte autora quanto a parte ré, responsável pela apresentação do parecer técnico. No meio disso tudo, está o perito judicial, que é um auxiliar da justiça, né, entre vários outros auxiliares da justiça, né, que existem, ele é um dos, e ele é nomeado, não indicado, ele é nomeado pelo juízo e é responsável pelo laudo pericial, pela produção do laudo pericial, o que ele entrega, o produto do trabalho dele chama-se laudo pericial contábil. E o que nós estamos avaliando quais variáveis que indicam, então, o valor que esse profissional, esse perito judicial, ele está recebendo, está para poder produzir o laudo pericial, né? Está no meio dessa quando tirou para tudo quanto é. O contexto da prova pericial previsto pelo CPC, então, quando existe a prova pericial, é quando uma lide demanda um conhecimento técnico ou científico. O magistrado não tem informação em contabilidade, economia ou administração, engenharia civil, enfim, ele tendo essa tomada desse conhecimento técnico ou científico, ele se vale, então será assistido por perito, quanto a prova do fato depender deste conhecimento, né? E por a contrário senso, vamos dizer assim, né? Ele poderia dispensar quando as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos, se ele considerar suficiente. E aí, mais uma, aqui no 442, tem mais uma prerrogativa do magistrado. Ele, como a gente vai avançar, ele preside, né, o processo e ele que diz, não ele que diz o direito, ele que diz se ele entende necessário ou não a própria produção da prova. Bem, na continuação, aí a mesma coisa, né? Aqui, então, aqui no CPC é contrário senso, então, né? Ele indefere a prova se não depender de conhecimento. O código ele isso é a mesma coisa pela negativa, né? Muito bem. Aí, destacando aqui que quando eu trago princípio de conhecimento motivado e valoração das provas pelo juízo, para dizer que essas provas definidas ou determinadas por ele no transcorrer do processo, ele, juiz, vai valorar a prova. É ele que vai dizer se a prova produzida é suficiente, é adequada, é pertinente, se ela, a partir dela, é possível encontrar a verdade dos fatos, né? E aí, exemplos, por exemplo, destaquei aqui, né, decisões que o magistrado ousa discordar do laudo pericial. Ele pode discordar o magistrado, né? E aí, ressaltando a preponderância desse ato, né, nessa
esse trabalho de prova pericial que ele tem para poder arbitrar os honorários. Ele que arbitra os honorários. Bom, fechei aqui aquele círculo central, né? E vou aqui para os ramos. Então, só para ficar visualização ficar fácil. Então, falei um pouco de jurimetria, contextualizei, falei agora que é mais conectado à estatística, né? Jurimetria e estatística aplicada aos dados judiciais. Estatística bom. Mais explícitos, dados judiciais para poder evoluir na própria estatística, né? Provas judiciais, então aqui o eixo aqui é o direito, né, nesse eixo central, e aqui eu para o outro ramo, que é o ramo técnico, que é onde pode ser os vários, e aí para os vários tipos de prova que existem. Eu separei aqui, ainda não, enfim, uma literatura para poder separar dessa forma. Não que não exista, tá? Mas cabe aqui melhorar isso daqui, tá? Mas, assim, ciências exatas, então a gente teria engenharia civil, por exemplo, avaliação de imóveis, né? A avaliação de imóveis tem muito a avaliação da condição do prédio, em que está. Biológicas, médica, aí entra psiquiatra, tem direito penal se utiliza muito disso, né? No direito penal a gente, os magistrados se usam muito para poder, justamente fazendo a aprovação da sentença, para poder avaliar a situação do réu, né? E as ciências humanas, entre parênteses, e aí pegando pelo CNPC, classificação própria do CNPC, desculpa, perdão, CNPq, que é ciências sociais aplicadas. Então, aí você temos contabilidade, ciências contábeis, né? Ciências contábeis. A economia, a administração, a atuária, direito e arquitetura e urbanismo, de acordo com o CNPq, também é uma ciência pertencente à ciência social aplicada. Tem uma outra que é a grafotécnica, que eu não sei, por isso eu falei, não tenho 100%, mas não vi, nunca vi ainda um lugar que categorizasse todos os tipos de prova de uma forma, enfim, não que não tenha, tá? É uma falha provavelmente minha, mais um ponto de, eu deixei o slide final de melhoramentos, um deles seria esse aqui. Mas, enfim, dentro de todos esses tipos, vários tipos de prova. Bom, primeiro, dentro dos vários tipos de aplicações da geometria, dentro dos vários tipos de prova que existem, dentro dos vários campos, dentro da prova pericial, que é a eleita aqui para o caso, dentro da prova pericial, dos vários campos técnicos que existem, vai se trabalhar o da contabilidade, da ciência contábil. E aqui, bom, nós temos aqui, o que é preciso, né, para o perito atuar. Existe um cadastro específico, né, das contábeis. E aí, dentre os vários ramos, e aí que a perícia contábil possui, no que é interessante, porque a contabilidade faz tem muita coisa tal, e aqui você percebe a riqueza da contabilidade muito no caminho da própria direito. É muito ramificado, a perícia contábil vai segue, vai acompanhando, né, enfim, auxiliando, assim, né, nas questões, também é muito ramificado. E aí, dentre os vários temas que existem, financeiro, indenização, previdenciário, o que a gente foi estudado foi processos de natureza tributária que correm em varas da Fazenda Pública. Né?
várias da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. E aí eles podem ser tanto os estaduais quanto os municipais, envolvendo o Estado quanto o município. Aqui, para fechar esse ponto, então, lembrando, né, que tem também, dentro do ramo, desses ramos, o trabalhista, e ele é segmentado porque hoje tese facilita parametriza, facilita muito a condução desses trabalhos. Pois bem, fechou-se o último círculo. Agora, eu queria ver com vocês. Eu estou lamentando profundamente não estar aí, até para poder ter um feedback. A tela para mim está preta até aqui. Eu não estou vendo ninguém. Eu não sei se eu tentei fazer. Nós estamos aqui te ouvindo. Estamos vendo o seu slide, estamos te ouvindo. Tá, procurei fazer uma contextualização, professora Patrícia. Eu não sei se ficou alguma dúvida, porque agora eu vou entrar nos dados, efetivamente, né? Então, eu não sei se a contextualização, enfim, se tiver alguma dúvida e tal, em relação ao que foi colocado até agora. Foi um pouco rápido, até pelo fato do tempo mesmo. Sim, não, pois bem. Até agora está tudo bem. Estamos ansiosos aí para ver os seus dados, entender como que você trabalhou tudo isso. Vamos lá, perfeito. Vamos lá. Exato, vamos lá. Maravilha. Não, tudo bem. Pois bem, os dados, eles foram obtidos a partir da capa do processo. Em alguns pontos, chegou-se a consultar a íntegra dos processos. Baixou a íntegra do processo e consultou lá um pormenor, algum detalhe, né? Então, você entrando no site do TJ, pode ter colocado, mas é uma página de acompanhamento processual. E aí, a partir daí, do tema específico que é próprio do tributário, e o TJ, particularmente, ele tem essa codificação bem feita, vamos dizer assim, né? Tem ela feita, tem ela lá, então a partir dali você consegue. Então, separou os processos, são desse ramo, que é o tributário. Pois bem, na sequência, foi captado, então, dados como valor da causa, existência ou não de perícia, o que, e aí já abro, né, dos 5 mil, quase 6 mil processos, nem 2 mil tinham perícia. Poxa, mas não foi pesquisado, mas o que leva, né? Então, porque aqui está muito claro no regramento o que precisa ter, mas acho que 30% só ter perícia, ainda mais no tributário, enfim, cabe um questionamento aí. Valor dos honorários periciais, que é a variável dependente, né, que estamos analisando. Tempo sexo também, embora não foi exatamente avaliado, mas é possível também ter essa informação e várias outras que eu vou colocar aqui na sequência. Determinantes para o arbitramento pelos juízes dos honorários periciais. Aqui caberia ainda dizer um pouco, e aí eu vou voltar só para ficar um pouco mais claro, do rito. Quando o magistrado pergunta para as partes, conforme o CPC, ele pergunta se as partes querem perícia. E ele defere. Via de regra, bom, a parte autora, ou a parte, enfim, quem pediu a perícia dá ali o porquê do que é a perícia, quais são os pontos, né, que quer ver debatidos, explica para o juízo para que ele possa deferir, e é ela que vai custear. Num percentual irritante, muito mais casos do que deveria ser, acaba que a parte questiona os honorários. Você pede lá um valor e ela questiona, tá caro, né? Brinca, né? É o japonês, tá caro. E tá caro. Ponto. E aí cabe ao magistrado, ao juízo, fixar esses honorários, arbitrar esses honorários. É ele que tem essa prerrogativa. Daí,
o fato de a pesquisa ter enfim, adotar essa terminologia. Tem muitos casos que a maior parte, mas, né, o perito pede, às vezes tem uma discussão ali, o magistrado arbitra um valor um pouco próximo, tal, né? Tem casos que às vezes cai bastante o valor do que foi solicitado. Enfim, mas sempre tem a intervenção do magistrado, especialmente quando uma das partes que pediu a perícia e está custeando, ela convoca o japonês Takaro, dizendo que está caro a perícia. Pois bem, os dados foram de 94 a 2020, como eu comentei, mais de 6 mil processos, e o modelo teórico encontra amparo em modelos já utilizados pela literatura, tem-se como premissa os valores arbitrados a título de honorários periciais são influenciados pelas variáveis apresentadas no quadro 1, codificação das variáveis da pesquisa. E aqui temos adotar-se-á os métodos já consagrados na literatura a serem apresentados. Então, foram adotados essas variáveis. A dependente é a variável o valor arbitrado da perícia, dos honorários periciais. Temos como uma outra variável numérica contínua, né, o valor da ação, e o restante, até o presente momento, é uma variável dummy. São variáveis dummy. Grau de recurso, se é estadual ou é municipal, que são os dois, né, que cabem, como eu havia comentado. Aqui, isso pegando pelo próprio nome da parte, tá? Então, se é importadora, exportadora, construtora, agro, se é uma concessionária, combustíveis, condomínio, se é uma IF, instituição financeira, e o fórum também é possível, e aí o que é interessante, os fóruns que, em tese, eles seriam mais rentáveis também, né? Pois bem, a estatística descritiva deu como resultado uma média de R$10 mil, né, aqui, de honorários periciais. O mínimo, esse 292 é a da tabela da JG, que é o mínimo da tabela da JG empregado na esfera estadual. O valor da ação, ainda mais no tributário, que envolve discussão justamente de tributos, e aí os valores alcançam patamares muito elevados, né? O que tem uma correlação total com o interesse das partes, total. Não carece, é total. Quanto mais alto o valor da causa, mais a parte está interessada no resultado do litígio e contribui com a perícia, etc. Aqui foi feita uma logaritmização, porque no transcorrer dos trabalhos, depois que teve ali a coleta, eu até falei com o professor Luiz, teve uma questão de normalização dessas variadas duas, né, de serem normais, porque elas, agora não sei se, não deram normal. Aqui, tá, que acho que eu não cheguei a colocar, acabei nem colocando, mas eu já apresento aqui. Já vou compartilhar aqui com vocês, direto aqui do resultado, porque deu a feição de normal, só que vocês estão visualizando, está compartilhando aí na tela toda, né? Aí entra um ponto que foi, embora ela tenha tido essa
aparência de normalidade, ao se rodar alguns testes, ela não se verificou exatamente essa normalidade, né? Então, esse foi um dos problemas que causou um desconforto na ocasião de fechamento. E não sei, eu fui rodar mais outros testes, né, e acabou não apresentando. Isso me causou um certo desconforto na ocasião. O que é um dos pontos que, né, expandir mais o número de processos, etc., e verificar, né? Mas, não obstante, conclusões são passíveis de serem obtidas com os dados que foram coletados, né? Alguns deles foram o seguinte, deixa eu ver onde eu separei, acabei não... aqui, perfeito. Eu usei foi o Gretel que eu usei para poder fazer rodar, né? Então ele deu aqui a equação, né? A equação da regressão. Alguns... Onde está aqui, perfeito, está ok. Algumas variáveis deram significante, como eu, de forma intuitiva, esperava, foram significativas em relação à variável dependente. Situações em que, por exemplo, você tem ali uma construtora, leads que envolve construtoras e que, por vezes, irão necessitar, inclusive, até de perícia de engenharia. E deu uma relação significativa, né, ao nível de 5%. Né? Então, processos de natureza contábil, e tributária, que envolvem construtoras pelas normas específicas, pelos valores, etc., 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 deu significante. Isso é uma coisa que tinha como expectativa, que desce. Também era expectativa que desce a primeira que está aqui, que é o valor da ação. Embora haja magistrados que, enfim, assim, que tinham que não, mas não tem relação, tal, mas o interesse da parte acaba puxando, né? Uma coisa é você ter uma lead de 100 mil reais, 10 mil, 100 mil reais. Outra de 1 milhão, 100 milhões, isso vai subindo. Isso impacta. Né? Impacta todos os envolvidos. Impacta todos os envolvidos. Não há sombras de dúvida em relação a isso. Né? Não há sombras de dúvidas em relação a isso. Leonel. Desculpa, pois não, pode falar. Seu tempo, nós já estouramos o tempo, eu peço que você busque fazer um encerramento, né, mostrando aí as suas conclusões, para que possamos entender, né, dentro do seu objetivo, que você nos trouxe um objetivo lá em cima. Sim. Responde o objetivo para que nós possamos... Perfeito. Curiosidade, né, do que aconteceu no fim da história aí. Claro, final, perfeito. Perfeito. Exato. Por favor. Não, perfeito. Aqui eu já estou apresentando justamente os resultados, né? Então, assim, essas variáveis, elas, eu tinha uma expectativa e de fato foram, né? A instituição financeira também, porque são normas específicas emanadas pelo Bacen. Então, é a parte, assim, né? A instituição financeira, a contabilidade é a parte, né? Chama COSIF, inclusive. Então, é outro regramento que se é utilizado para contabilidade.
Então, é esperado que é significativo, ou seja, leads que envolvem instituições financeiras também tendem a ter honorários mais elevados. Voltando aqui, aí esse fechamento aqui é o que está, basicamente o que já está aqui na conclusão. Aí eu volto para a conclusão, aqui para o próprio slide, já volto para as considerações finais. O trabalho procurou verificar quais são os determinantes para o arbitramento do juízo em relação aos honorários periciais. Utilizou-se essas variáveis, aí, claro, caberia sem prejuízo de outras, né, quais seriam mais adequadas, né, mas aí verificou-se que o valor da ação, por exemplo, e se envolve construtoras, são aspectos do litígio que tendem a fazer com que os honorários sejam mais elevados e, por consequência, o magistrado arbitre nesse valor mais elevado. Esses Fs são os fóruns. Então, cada F é uma comarca. Não exatamente. Aqui em São Paulo tem vários. Então, tem vários fóruns, né, na cidade de São Paulo, mas a rigor ele equivaleria a uma comarca. Então, nessas comarcas, os valores honorários tendem a ser mais altos. Cabe um aprofundamento para ver qual é a cidade, né? Paulínia, por exemplo, né, que a gente sabe que tem uma exploração de atividade econômica específica, etc, etc. O R quadrado ajustado foi de 0,33, considerado baixo, né? Ou seja, 67% da variabilidade da inclinação dos honorários periciais não pode ser descrito ou explicado, aí já uma questão né, para a fragilidade, poderia ser dito, enfim. Né? Foi gerada a hipótese nula quanto ao resultado estatístico a ser obtido apenas por caso. O teste Reset de Hansen apontou que a especificação é adequada, já o teste de White apontou que o modelo não sofre de heterocedacidade. Em relação aos testes de autocorrelação, esses não foram possíveis de ser realizados em função de não se tratar de série temporal. O VIF apontou para uma série de variáveis com valores acima de 5. Após a aplicação do método Stepwise, foram obtidos em suma os seguintes resultados. E aí, os resultados, basicamente, em termos de variáveis que explicam os honorários, se mantiveram, e com o Stepwise, o maior VIF foi de 1,2, né? Teve um ajuste. Seriam essas considerações finais. Eu até aproveitei aqui, já fui colocando, não está completa, bem completa, na verdade, mas cabe diversos aprofundamentos. A pesquisa, ela enseja isso, né? Breve e apertada síntese. Seria isso. Sim. Pronto, encerrou? Bom, infelizmente, nós não vamos conseguir fazer muitas considerações, porque o nosso horário da sua apresentação ele deu uma estourada já no tempo, né? E nós já estamos aqui com a próxima apresentante, né? Então, queremos muito te agradecer pela participação, pela apresentação do seu trabalho, Leonel. E iremos ainda conversar um pouquinho contigo depois, né? Mais à frente aí, eu vou estar falando com você sobre o fechamento desse texto, desse artigo, todas essas técnicas que você utilizou, para que o seu artigo ele fique no formato adequado para a nossa publicação aí, que é o fechamento do PIX, tá? Do PIX, né? Então, estaremos falando com você aí mais adiante, tá? Eu quero deixar aqui meu agradecimento pela sua participação e parabenizar pelo seu trabalho. Eu que agradeço, professora Patrícia e professor Luiz. Isso. Tchau. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Vou parar a gravação.